Um pouco o contexto das apresentações do nosso objetivo dessa aula, que é um trabalho coletivo, né? Um trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Estamos discutindo isso, né? Metadisciplinar. Inclusive eu acho legal porque tem pessoas que estão diretamente ligadas e sobretudo de disciplinas diferentes, serviço social, o pessoal do Projeto Rondon tem pelo menos 6 especialidades para conseguir fazer um trabalho próximo com isso. Até os alunos da pós-graduação aqui também a gente vê uma diferença, né? Direito, Geografia. Pós-graduação em Arquitetura aqui acho que não tem nenhum, né? Não vieram. Que eu acho que eu gostaria de deixar claro é que isso mostra, inclusive na nossa luta política, no nosso processo de pesquisa, na nossa assessoria técnica a esses conflitos, mostra uma convergência. Há uma convergência em torno disso. Apesar da gente falar de um dos maiores conflitos territoriais, conflitos em relação ao poder público, conflitos até de natureza ética ou humanística, há uma convergência. É fundamental que esse assunto ele seja discutido, ele passe à frente da discussão, né, do que a gente está estudando, do pensar e fazer a cidade. Ele tem prevalência a todas as outras coisas que a gente poderia estar discutindo, né? Então acho que essa convergência que eu acho que a gente não está vindo aqui mostrar um conteúdo sistematizado, aprovado, investigado em laboratório e carimbado como verdade, de forma alguma. Ele é um conteúdo, ele envolve uma discussão teórica, mas ele foi produzido a partir de processo de uma experiência empírica, né? Fundamentalmente a partir da nossa experiência prática, a minha no planejamento municipal e também junto a políticas habitacionais e a dele junto a uma assessoria direta como arquiteto dos movimentos sociais que produzem ocupação urbana. Eu queria que a gente começasse e se apropriasse dessa experiência com essa leitura, né? Aberta, flexível, subversiva, tá? A necessidade dessa aula começou em função de algumas demandas que têm ocorrido dentro do escritório de integração da PUC e no decorrer dos trabalhos que têm sido desenvolvidos dentro do escritório vão surgindo vários dramas, que é normal em qualquer trabalho, né? Ainda mais nesse trabalho especialmente, que o drama ele é algo inerente ao próprio conflito, porque a gente está se posicionando, né, ou tentando se alinhar com um lado que está, a princípio, mais fraco dentro dessa disputa política que está posta nesse conflito fundiário, nesse momento, que é as ocupações que têm ocorrido na região da Isidora. E aí, então, surgiu essa necessidade da gente começar a entender alguns processos que a gente estava o tempo todo discutindo, tá? E muitas vezes achando que está perdendo controle, como se a gente pudesse ter controle de alguma coisa em algum momento. Só que nós, arquitetos, nós temos essa ilusão de que vamos ter controle sobre alguma coisa, tá? Isso faz parte. Quem é arquiteto aqui, quem está no processo de formação como arquiteto, sabe o quanto que isso é um elemento importante dentro da nossa trajetória, dentro da trajetória do nosso campo profissional. Pode passar, Eduardo. Então nós vamos começar aqui definindo rapidamente, mapeando alguns conceitos que para alguns aqui já estão extremamente batidos, mas eu acho que é sempre interessante a gente sempre lembrar disso. Só colocar um panorama, o que a gente vai apresentar? Uma primeira parte até mais generosa sobre essa discussão do que é ocupação, como a ocupação acontece e, sobretudo, qual é o desafio de ser extensionista, de ser arquiteto, de ser voluntário, né, de ser militante, com esse processo socioespacial aí de produção da cidade. E depois a gente efetivamente vai compartilhar uma informação sistematizada, quase que instrumental, sobre o que seria operação urbana, e especificamente sobre o que está acontecendo em relação à operação urbana do Isidoro.
porque aí eu acho que a gente cobre as duas forças que produzem esse conflito que a gente está vendo aí acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa a ser esclarecido, por que a gente entende, nós do escritório, e algumas pessoas estão envolvidas com isso, entendem isso como ocupação e não como invasão. A invasão é um ato ilegítimo e hostil. A ocupação, ela significa dar utilidade para uma área. Pode passar, Eduardo, que eu vou tentar dar utilidade para uma área que não está cumprindo, não tem nenhuma utilidade dentro da cidade. Por que uma ocupação não é uma favela? A favela, ela vai se formando de forma espontânea e paulatina. E a ocupação, ela é organizada por movimentos e ativistas sociais. Pode passar, Eduardo, por favor. Porque é uma ocupação e não uma favela, os conflitos fundiários que ocorrem na região do Isidório. Isso é importante a gente destacar, porque os conflitos que ocorrem no Isidório, a gente o tempo todo destaca isso em vários fóruns de negociação que envolvem essas ocupações, que eles são ocupações que se dão de forma espontânea, tá? Então poderia se enquadrar naquilo que a gente entende como favela. Porém, elas se tornam uma ocupação exatamente porque elas, nos primeiros momentos, elas começam já a receber um apoio de movimentos sociais, movimentos e ativistas sociais, e esses acabam levando essa experiência política que ocorre em outras ocupações para essas ocupações que têm ocorrido na mata da Isidório. Então vamos lá, a ocupação Rosa Leão, ela iniciou com um movimento que chama MLPM, tá? Porém, esse movimento ele não teve condição de conduzir esse processo de uma forma efetiva, porque a ocupação era uma ocupação bastante grande, e aí já nos primeiros momentos ele tem o apoio das Brigadas Populares, do MLB, os dois principais movimentos se envolveram, e depois os outros apoiadores que já estavam associados a esses dois movimentos e outras ações que ocorrem na cidade, dentre eles os Arquitetos Sem Fronteira, que é uma das organizações que eu participo, tá? E posteriormente esse apoio começou a vir também da PUC, da UFMG, em função dos vínculos que esses profissionais da arquitetura, do direito já tinham com essas escolas. A vitória e a esperança, elas surgem de forma espontânea e logo assim, nos primeiros 2, 3 meses, eles vão recorrer ao apoio desses movimentos e eles vão ajudar na condição política desse conflito, tá? E acaba, aí eu falei que MLB e Brigadas Populares, não pode esquecer do CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra, representado pelo Frei Giovanni, que é a principal liderança que está participando desse processo, pelo CPT. Pode passar, Eduardo. A gente entende que as ocupações é fruto de um questionamento das instituições do Estado, tá? Especialmente a partir dessa crise fiscal do Estado, que começa a configurar a partir dos anos 70 e que vai ser colocado como solução para isso algumas políticas neoliberais, tá? Uma maneira de gerenciar esse Estado, e aí as ocupações elas surgem exatamente do questionamento dessa maneira de conduzir a atuação do Estado em situações como essa. Pode passar. A questão habitacional, ela sempre foi algo negligenciado dentro do contexto brasileiro, e ela sempre esteve em segundo plano. Pode passar, Eduardo. No primeiro momento, isso era um caso de polícia, tá? Então, por exemplo, isso não era um direito social, a moradia não era um direito social, ela era algo que era para ser resolvido pela polícia, e isso é muito interessante porque ela continua sendo resolvida dessa forma. Então, a gente tem aí, se tem alguém da história aqui, nós temos um caso típico de longa duração, uma longa duração, fruto da nossa má-fé em continuar negligenciando esse tipo de situação dentro do contexto brasileiro. Posteriormente, vai ocorrer um discurso, principalmente no final dos anos 50, início dos anos 70, que se vincula a essa ideia da reforma urbana. Isso vai ser
quase que, eu diria que abortado, né? Com a instalação da ditadura militar em 64, e aí em 64 surge então essa coisa que chama o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, e aí com isso nós temos o crescimento das favelas e da informalidade, não em função do BNH necessariamente, mas de uma própria lógica de desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, que vai levar esse inchaço e não considerar essas populações pobres, ou não considerar moradia para essas populações pobres. E aí é muito interessante a gente pensar, porque principalmente nós da arquitetura, às vezes a gente coloca que isso é fruto da falta de planejamento. Não é fruto da falta de planejamento, isso está planejado. Esse país é um país que foi pensado para que algumas camadas não tivessem acesso, por exemplo, à moradia, porque a moradia está diretamente vinculada à terra urbana. Então não existe disponibilidade disso para todos, tá? Então essas pessoas vão resolver da maneira como elas conseguirem. E acaba que aí ocorre esses assentamentos precários dentro de uma estratégia informal de ocupação.